Imagina um cara de 1,60 m de altura, corcunda, doente da coluna desde a adolescência, que chega num Brasil sem estradas, sem mapas, cheio de tribos que comiam padre no almoço. Esse cara não só sobreviveu. Ele aprendeu a língua dos índios tão bem que escreveu a primeira gramática de um idioma indígena nas Américas. Virou refém de uma tribo inimiga, ficou 5 meses preso numa praia esperando para ser comido, e nesse tempo escreveu, de cabeça, um poema de quase 6.000 versos em latim, riscando as palavras na areia molhada para não esquecer. Ajudou a fundar São Paulo, ajudou a fundar o Rio de Janeiro, e quando morreu, os índios carregaram o corpo dele a pé por 80 quilômetros para dar um enterro digno. O nome dele é José de Anchieta. E essa história é muito mais doida do que a escola te contou. A gente precisa voltar para 1553. O Brasil tinha pouco mais de 50 anos de existência oficial. Não existia São Paulo, não existia Rio de Janeiro, não existia praticamente nada do que a gente conhece hoje. Tinha uma faixa litorânea com algumas vilas portuguesas, alguns engenhos de açúcar começando a aparecer no Nordeste, e o resto era mata fechada e centenas de povos indígenas falando dezenas de línguas diferentes. Dentro dessa confusão, os jesuítas chegaram com uma missão: catequizar. Mas tinha um problema básico que ninguém tinha resolvido. Como você prega o evangelho para alguém que não fala a sua língua, em um continente onde nem dicionário existe? É aí que entra Anchieta. José de Anchieta nasceu em 1534 na ilha de Tenerife, nas Canárias, território espanhol. O pai, João Lopes de Anchieta, era um basco com uma história e tanto. Tinha participado da revolta dos comuneros, em 1520, contra o imperador Carlos V. Quando a revolta foi esmagada, João virou foragido político e fugiu para as Canárias, onde refez a vida e virou prefeito da cidade de San Cristóbal de La Laguna. A mãe, Mência Dias de Clavijo e Larena, vinha da nobreza local. E tem um detalhe que parece coincidência de filme: a família dos Anchieta era distante parente dos Loyola. Sim, daquele Inácio de Loyola que poucos anos depois ia fundar a Companhia de Jesus. Quando o jovem José, anos mais tarde, decide entrar para a ordem fundada pelo primo distante, é como se o destino tivesse desenhado a coisa toda com antecedência. Aos 14 anos, em 1548, ele é mandado para Coimbra, em Portugal, para estudar humanidades, latim e filosofia no Real Colégio das Artes. Era um menino brilhante. Aprendeu latim a um nível que poucos europeus adultos atingiam. Aos 17 anos, em 1551, entra como noviço para a Companhia de Jesus, decidido a ser missionário. E é aí que a história quase termina antes de começar. Pouco depois de entrar para o noviciado, Anchieta começa a sentir dores fortes na coluna. O diagnóstico, hoje a gente sabe, era tuberculose óssea, uma forma da doença que ataca os ossos da coluna vertebral, conhecida como mal de Pot. A coluna dele literalmente começou a se deformar de dentro para fora. Ele virou corcunda, com dores que iam acompanhá-lo pelo resto da vida. Os médicos do colégio fizeram tudo o que sabiam fazer no século XVI, que era basicamente nada. E aí veio a recomendação que mudaria a história do Brasil. Como último recurso, os médicos disseram para os superiores: manda ele pro Brasil. O clima quente lá talvez faça bem. Eles não estavam mandando um missionário forte, devoto e cheio de planos. Estavam mandando um doente terminal para morrer mais devagar do outro lado do oceano. Imagina a cena: um rapaz frágil de 19 anos, atravessando o Atlântico em maio de 1553 numa caravela da frota do segundo governador-geral, Duarte da Costa, indo para um lugar do qual ninguém na Europa sabia praticamente nada, sem expectativa nenhuma de voltar. Aporta em Salvador no dia 13 de julho de 1553. E ali começa a aventura. A primeira coisa que Anchieta faz quando chega é o que ninguém esperava: ele decide aprender tupi. Não um pouquinho. Não o suficiente para dar bom dia. Ele decide dominar a língua. E aqui é importante entender o tamanho do desafio. O tupi não tinha alfabeto escrito. Não tinha gramática registrada. Não tinha dicionário, professor, livro, nada. A única forma de aprender era convivendo com os índios, ouvindo, repetindo, anotando som por som. E o tupi é uma língua aglutinante, completamente diferente das línguas europeias. Você não conjuga verbo do mesmo jeito, não monta frase do mesmo jeito, não pensa do mesmo jeito. Para você ter uma ideia, enquanto a maioria dos colonos portugueses passava a vida inteira no Brasil sem aprender mais que meia dúzia de palavras em tupi, Anchieta, em poucos anos, estava pregando sermões inteiros na língua.
Ele estava catequizando, discutindo teologia, escrevendo poesia. E os próprios índios, segundo os relatos da época, diziam que o jovem Corcunda falava tupi melhor que muitos deles. Em janeiro de 1554, com 20 anos de idade, Anchieta participa de um momento que mudaria a história do Brasil para sempre. Ele e o padre Manuel da Nóbrega, junto com um pequeno grupo de jesuítas, sobem a Serra do Mar e chegam ao Planalto de Piratininga. Ali eles vão fundar um colégio. E essa parte ninguém te conta na escola. A cabana de pau a pique que serviu de primeira sede do colégio foi construída com a ajuda direta do cacique Tibiriçá, líder dos tupiniquins da região, que se tornou aliado dos jesuítas. Tibiriçá ofereceu mão de obra, ofereceu proteção, ofereceu legitimidade. Sem ele, simplesmente não teria havido São Paulo. A primeira missa de inauguração foi celebrada no dia 25 de janeiro de 1554, dia da conversão do apóstolo Paulo. E é por isso que a cidade se chama São Paulo. Pensa nisso, a maior cidade da América do Sul nasceu de uma escola fundada por um jesuíta corcunda de 20 anos, com a ajuda de um cacique indígena, que queriam ensinar latim e doutrina para crianças tupiniquins. Não nasceu de uma fortaleza. Não nasceu de um porto. Nasceu de uma sala de aula. Nos anos seguintes, em Piratininga, Anchieta faz coisa demais para um homem só. Os companheiros o apelidaram de Canarinho, em parte pela origem nas Ilhas Canárias, em parte pelo jeito dele de declamar poesia em latim a qualquer hora do dia. Mas o cara não era só poeta. Anchieta cosia roupas, fazia alpargatas de fibra vegetal para os companheiros poderem andar na mata, ajudava a construir casas, ensinava latim para meninos indígenas, virava enfermeiro quando alguém adoecia e, principalmente, atuava como boticário. E aqui acontece uma reviravolta linda. O europeu doente, que tinha sido mandado para o Brasil para morrer, começa a se curar. Ele passa a aprender com os pajés tupiniquins quais ervas tratavam quais doenças. Numa carta a um superior em Roma, Anchieta escreveu, com todas as palavras, que se sentia muito mais curado pelos remédios indígenas do que pelas, palavras dele, esquisitas mesinhas da Europa. O homem que veio aprender a salvar almas dos índios estava sendo salvo, no corpo, pelos índios. E tem mais. Nas cartas que ele mandava regularmente para Inácio de Loyola e para os outros superiores na Europa, Anchieta começou a fazer algo que ninguém naquela geração estava fazendo de forma sistemática: descrever cientificamente o Brasil. A fauna, a flora, o clima, os costumes dos índios. Ele descreveu marsupiais, descreveu como funcionavam as glândulas de veneno das serpentes, registrou plantas medicinais, anotou comportamentos animais. Algumas dessas cartas são, até hoje, fontes primárias usadas por historiadores, antropólogos e biólogos. Anchieta foi, literalmente, um dos primeiros europeus a olhar para o Brasil com o método de naturalista. Tudo isso com a coluna torta, dores constantes, comendo raiz e farinha, dormindo em barracão de palha. Mas a história mais incrível de Anchieta vem 9 anos depois de chegar. Em 1563, o Brasil estava em chamas. A Confederação dos Tamoios, uma aliança de tribos do litoral entre o Rio e São Vicente, estava em guerra aberta com os portugueses. Os tamoios tinham se aliado aos franceses, que naquela época tentavam fundar a chamada França Antártica na Baía de Guanabara. Era uma situação que podia fazer Portugal perder o controle do sul do Brasil para sempre. Os jesuítas decidiram tentar algo arriscado: negociar a paz pessoalmente. E quem foi escolhido para essa missão suicida? O Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega. Eles partiram para Iperói, hoje Ubatuba, território tamoio, a cerca de 150 quilômetros ao norte de Santos. Quando chegaram, viraram reféns. A ideia era que eles ficassem ali como garantia, enquanto os chefes tamoios iam até São Vicente discutir a paz com os portugueses. Nóbrega voltou para São Vicente para tocar as negociações. Anchieta ficou. E ficou sozinho. 5 meses no meio dos tamoios. 5 meses vendo, todo dia, prisioneiros sendo preparados para rituais antropofágicos. 5 meses sem saber se ia ser o próximo. Os índios se dividiam, uns queriam matá-lo, outros queriam protegê-lo. Um cacique tamoio chamado Pindobussu, que tinha sido convertido por Anchieta anos antes, era uma das principais barreiras entre o jesuíta e a morte. Pindobussu vigiava, intervinha, garantia a sobrevivência do amigo. Mesmo assim, todo dia era tensão. Os tamoios também colocavam Anchieta à prova de outras maneiras. Ofereciam mulheres da tribo, e ele, com 29 anos, frágil, longe de tudo, recusava sistematicamente.
E aqui entra o detalhe que parece invenção, mas é fato histórico documentado. Para manter a sanidade naquele cativeiro, Anchieta começou a compor um poema em latim. Um poema dedicado à Virgem Maria, para quem ele tinha feito, anos antes em Coimbra, um voto de castidade perpétua. Mas ele não tinha papel. Não tinha pena. Não tinha tinta. Então ele escrevia os versos riscando na areia molhada da praia, decorava trecho por trecho, e quando a maré subia e apagava tudo, ele já tinha o poema gravado na cabeça. 5 meses fazendo isso, todo santo dia. Quando finalmente foi libertado e voltou ao colégio, sentou e transcreveu o poema inteiro, de memória. O resultado: quase 6.000 versos em latim perfeito, conhecido como Poema Virgem, ou de Beata Virgine Dei Matre Maria. É um dos maiores feitos de memória da história da literatura ocidental. E foi composto por um cara debilitado, prisioneiro, no meio do nada, esperando para ser comido. A paz de Iperoe foi assinada. Anchieta voltou. Em 1566, agora com 32 anos, foi finalmente ordenado padre na Bahia, pelo bispo Pedro Leitão. Atenção para isso. Até essa data, todas as façanhas que a gente já contou, a fundação de São Paulo, o aprendizado do Tupi, o cativeiro de Iperoe, o poema na areia, tudo isso ele fez sendo apenas irmão jesuíta, não padre. No ano seguinte, em 1567, Anchieta estava no meio de outra fundação histórica, a do Rio de Janeiro. Foi com a frota de Mendes Sá e do sobrinho dele, Estácio de Sá, na expedição final que expulsou os franceses da Baía de Guanabara. Anchieta participou como enfermeiro da tropa, cuidando de feridos enquanto os portugueses, aliados aos índios temiminós do cacique Araribóia, atacavam o reduto francês. Estácio de Sá foi flechado no rosto na batalha decisiva e morreu pouco depois. Mas Anchieta sobreviveu. E o Rio de Janeiro nasceu também com a marca dele. Nos anos seguintes, Anchieta sistematizou tudo o que tinha aprendido de Tupi. Conjugações, regras, exceções, vocabulário. Escreveu uma gramática inteira da língua. O nome do livro é A Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, publicado em Coimbra em 1595. É uma das primeiras gramáticas impressas de uma língua indígena americana. Por causa dessa gramática, o tupi virou o que os historiadores chamam de língua geral, falada por colonos, mestiços, escravos e índios em boa parte do Brasil colonial até o século XVIII. Sem o trabalho de Anchieta, a história linguística do Brasil seria outra completamente. Mas o cara não parou aí. Anchieta usou o tupi para inventar uma forma nova de catequese, o teatro. Ele escrevia peças, os famosos autos, em 3, 4 línguas misturadas, tupi, português, espanhol e latim, e fazia os índios encenarem nas aldeias. O Auto de São Lourenço, escrito para ser apresentado na aldeia de São Lourenço, na atual Niterói, é considerado uma das obras fundadoras do teatro brasileiro. Tinha personagens, tinha drama, tinha música, tinha dança. Era catequese transformada em entretenimento, séculos antes de qualquer teoria pedagógica moderna falar em ensinar brincando. Em 1577, aos 43 anos, Anchieta foi nomeado provincial dos jesuítas no Brasil, o cargo mais alto da ordem no país. Ficou na função até 1585. Durante esse período, fundou colégios e atravessou o sertão a pé, pessoalmente, para visitar aldeias e missões. Tudo isso, lembra, andando curvado, com dores constantes. Os últimos anos de Anchieta foram passados no Espírito Santo, na vila de Heritiba, hoje a cidade que leva o nome dele. Ele tinha fundado várias aldeias indígenas naquela região, incluindo Guarapari e São Mateus. Os índios o chamavam de Pajé Guaçu, que em tupi significa pajé maior, o mais poderoso. Há relatos de que andava cercado por um séquito de indígenas que o seguiam pelo simples fato de gostarem de ouvi-lo falar, ou para pedir cura, oração, conselho. Anchieta morreu em Heritiba no dia 9 de junho de 1597, aos 63 anos, depois de 44 anos no Brasil. E aqui vem a cena que devia estar em todo o livro de história do Brasil e não está. Os índios da região, ao saberem da morte dele, decidiram que o corpo não podia ficar num lugar pequeno como Heritiba. Tinha que ser sepultado em Vitória. E pegaram o corpo, e carregaram nos ombros, a pé, atravessando trilha de mato, por aproximadamente 80 quilômetros. 80 quilômetros chorando e cantando em tupi pelo padre que tinha passado 4 décadas vivendo, comendo e adoecendo junto com eles. Quando o corpo chegou em Vitória, o bispo local o aclamou, na missa, como o apóstolo do Brasil. O título pegou e ficou.
Em 1980, o Papa João Paulo II o beatificou. Em 2014, o Papa Francisco, primeiro Papa jesuíta da história, o canonizou. Hoje ele é São José de Anchieta, copadroeiro do Brasil. Mas mesmo quem nunca rezou para ele convive com o legado dele todo dia. Quando você fala Jacaré, Abacaxi, Ipanema, Ibirapuera, Pindamonhangaba, você está falando, em parte, por causa de um corcunda canário que decidiu, aos 19 anos, que ia aprender uma língua que ninguém tinha registrado. Um europeu doente que foi curado pelas ervas dos pajés que ele veio catequizar. Um refém protegido pelo cacique de uma tribo que queria devorá-lo. Um padre carregado, no caixão, pelos descendentes dos índios que ele passou a vida convertendo. A vida real do Anchieta não cabe em caricatura nenhuma, nem de herói perfeito, nem de vilão colonial. Da próxima vez que alguém te disser que história brasileira é chata, conta a história de Anchieta. Se essa história te surpreendeu, se inscreve no canal. Toda semana tem uma nova. E se você quer conhecer o cacique Tupiniquim que ajudou a construir, com as próprias mãos, a primeira cabana de São Paulo e que esteve ao lado de Anchieta nos primeiros anos da fundação, dá uma olhada no vídeo sobre Tibiriçá.